Então tá bom. Bom, esses dias, eu digo, os últimos 2 anos não foram fáceis. Em muitos momentos eu me senti um grande fracasso. Tantos sonhos, projetos, objetivos que não eram tão impossíveis, mas absolutamente tudo estacionado. Os ouvintes do Fala Messina sabem muito bem disso. A sensação é de que eu já falhei e que não tem mais como dar certo, de que o que era para ser o auge já foi, e o tempo que tinha que ser, passou. Será que você já se sentiu assim em algum momento? Alô, aqui é a Bruna Messina e hoje no nosso segundo episódio do retorno do podcast do Fala Messina, eu ainda não consegui decidir bem o título desse nosso texto, de como a gente vai conversar e refletir a respeito disso. Mas eu percebo que eu vejo uma galera que aparentemente tá vivendo o sonho e que tá tudo dando muito certo. E parece que só o meu mundo parou, o resto da humanidade tá progredindo. Bom, eu não queria ser tão catastrófica assim, mas eu tenho a impressão de que eu e uma galera que conversa comigo não tá produzindo nada pro mundo. E até o que a gente produz é um pouco medíocre. O que eu preciso mesmo, né, dentro dessa reflexão, é que eu preciso trabalhar mais, eu preciso produzir mais, eu preciso me esforçar mais. Afinal, é só com muito trabalho e muito esforço que a gente conquista o sucesso. Será? Bom, eu vou dar aqui os créditos pro Cris Dias, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente usufrui da construção intelectual de outra pessoa. Eu tive esse pensamento enquanto eu ouvi um episódio do Boa Noite Internet, do Cris Dias, que inclusive eu recomendo. Um dia desses que eu tava voltando na estrada, andando, e fiz algumas anotações faladas pra mim mesma. E aí eu comecei a pensar sobre um tema que não é o tema que o Cris Dias falava no texto dele, mas ele citou um artista, que é o Basquiat, que ele não foi reconhecido, vamos dizer, no que a gente chama de seu tempo, e assim como muitos outros artistas, ele veio a óbito com 27 anos. Eu acredito que entre os anos 70 e 80, até talvez o início dos anos 90, a gente tem vários episódios de pessoas que morreram aos 27 anos. E para minha galera, para minha geração, a gente pode lembrar da Amy Winehouse, que também morreu aí, vamos dizer, no seu auge aos 27 anos. Bom, muito jovem, né? E esse insight que eu tive, vamos dizer, insight, né? Pensando a respeito do uso de drogas ilícitas ou de drogas de maneira geral como um veneno. Mas vamos bem dizer que veneno e remédio só muda a dose, né? Então tem muita coisa boa que usado demais acaba ficando uma coisa ruim. Mas eu queria falar que talvez hoje os 30 são os novos 20. E será que a gente também, de alguma forma, a minha geração, uma geração para frente também, não tá à beira de uma overdose no auge? Eu digo isso por mim mesma. Eu completei 34 anos esse ano e esse ano também tive meu primeiro grande surto e eu espero que o último grande surto. E vamos dizer que foi um resultado de uma overdose de trabalho, de ocupação, do meu trabalho remunerado e de todas as outras ocupações e trabalhos não remunerados. Porque, embora eu acredite que a minha ocupação profissional tenha sim sido o elemento crucial para a minha overdose, eu tenho as demais ocupações laborais que são parte da minha rotina: a casa, a maternidade, as preocupações da vida em geral, as crianças, até a inclusão de outros trabalhos paralelos, para além do meu trabalho formal e número 1, para complementar a renda, para a gente poder viver. Afinal, acho que muita gente dessa geração também está fazendo isso. E falando em geração, cara, millennials, nós somos uma geração de pessoas surtadas. A verdade é essa. Galera tá completamente louca. E a gente não é surtado à toa. Tava fazendo algumas pesquisas e percebendo algumas coisas geracionais bem recortados, ok? E pensando que a geração dos meus pais, né, é a geração dos vitoriosos, é a geração que deu certo, né? São aqueles que provavelmente foram os primeiros da sua família a fazer um curso superior, a entrar para a faculdade.
talvez tenha sido a última geração de pessoas que trabalhou a vida inteira numa empresa e alcançou lugares, né, de destaque, de diretoria, por trabalhar há muito tempo e seguir crescendo numa mesma empresa. É uma geração que conseguiu algum tipo de estabilidade financeira, ok? Algum tipo, eu tô fazendo aqui um recorte bem nichado, provavelmente excluindo um bloco gigante, né, da sociedade brasileira de modo geral. Eu talvez esteja falando, talvez não, com certeza, falando do meu ponto de vista, da bolha onde eu cresci. Bom, nesse caso, não é o caso necessariamente dos meus pais, porque a gente realmente sempre foi pobre. Mas, querendo ou não, parece que essa geração deles é a geração que explodiu, que deu certo. Eu tive uma infância muito estável, muito boa, uma sensação de que eu meio que ganhei as coisas de mão beijada, né? Porque quem sacrificou mesmo nem foram os meus pais, foram os meus avós, que é a geração dos retirantes, dos imigrantes, dos emigrantes, aquela geração de gente trabalhadora que não tinha tempo para ficar de lero-lero com a família, e isso impactou, né, emocionalmente e em outros aspectos também a geração dos meus pais, porque são pessoas que tiveram um contato muito pequeno de afeto com pai e mãe, tiveram que aprender a fazer as coisas muito cedo, trabalhar muito cedo, e alguns até, dou um exemplo da minha família, tiveram que criar os próprios irmãos mais novos, né? Enfim, uma geração de guerreirinhos, né? E a nossa geração? A nossa geração é uma geração da faculdade particular, a geração do ProUni, do FIES, né? Enfim, a geração surtada, porque a geração anterior trabalhou muito e entregou pra gente algo muito bonito, né? Eles foram os que viveram as crises, né? Eles viveram uma crise política, social, cultural, econômica, né? Tudo misturado. E eu sou a geração do plano real. Então, tecnicamente, vamos dizer, as gerações anteriores olham para nós, né, já adultos, como as pessoas que já deviam ter dado muito certo na vida, porque a gente recebeu tudo de mão beijada. A gente não teve superinflação, overnight, roubo do Collor, ou Guerra Fria, pedaços da ditadura, qualquer outra coisa do tipo. A gente não passou pelas grandes guerras, embora eu particularmente me lembre de várias guerras desde a minha infância, inclusive 2 bem importantes e preocupantes que estão acontecendo no momento, que impactam com certeza a economia e o cenário mundial. Mas, ainda assim, nós somos agraciados, né, pela globalização, embora a gente tenha ouvido fita cassete, ouviu CD, assistiu VHS, assistiu DVD, viu o Blu-ray passar bem rapidinho e a gente chegou então nos streamings. A gente precisa lembrar também que rolou o Walkman, rolou o Discman, MP3 para quem podia, e quem era muito rico teve até iPod. Eu sou a geração que teve celular na adolescência, assistiu MTV, mas ao mesmo tempo depois conseguiu acessar o YouTube. Enfim, tô enrolando aqui, mas o que eu queria dizer é que nós, né, que estamos tendo esse tipo de pensamento, talvez uma preocupação coletiva, mas que ninguém quer falar sobre, a gente não tenha tido o mesmo peso das crises econômicas, políticas, sociais dos nossos avós e dos nossos pais, mas a gente tem uma crise de identidade acontecendo. A gente não sabe quem a gente é. Quem é essa geração? Quem são os millennials, né? Quem é essa galera adulta que não se sente adulto? Quem é essa galera que já recebeu tudo pronto? A gente tem que dar certo, mas será que a gente deu certo? E a pergunta que eu enrolei pra caramba pra fazer é: o que é dar certo? Eu não sei o que é dar certo. Talvez de alguma maneira alguém em algum lugar tenha construído esse conceito de o que é dar certo, né? Eu, pelo menos, cresci pensando que dar certo é ter tudo que você precisa ter antes dos 30. Família, casa, carro, um trabalho estável. E o que eu tô vendo é que a parte do carro, ok, a parte da família, ok também, mas tá todo mundo surtado, né? Todo mundo pirado, tendo uma overdose de trabalho,
um acúmulo de deficiências e ineficiências emocionais e psíquicas de várias camadas e de várias ordens. Uma overdose social que vai para 2 extremos, né? Vai desde a extrema necessidade de estar em grupo, de pertencer a um grupo. Veja aí a criação de nome para tudo quanto é grupo, né? Tudo precisa ser nomeado, tudo precisa ter, né, o título daquele grupo, né? Ao qual você faz parte. Então, tem essa coisa tribal voltando a acontecer e, ao mesmo tempo, o outro lado das pessoas que não conseguem mais nem socializar. Eu, particularmente, acredito que o período pandêmico que a gente ficou trancado dentro de casa tenha impactado muito uma outra geração, talvez a geração Z, a geração Alpha. Eles tenham dificuldades de interação diferente dos millennials. Olha aí, finalmente uma vantagem para nós. Porque eles tiveram uma fase escolar muito importante trancados dentro de casa. Eu até conheço alguns adolescentes, assim, que eles não têm nem perfil nas redes sociais, porque para eles não faz sentido isso. Onde eu quero chegar e o que eu quero dizer é que a gente falou de grandes artistas e falou daqueles que, citei o Basquiat, mas tem tantos outros, que morreram de overdose aos 27 anos e morreram no auge. Mas quantos anônimos também não morreram desse mesmo tipo de overdose, fazendo as mesmas coisas que esses grandes artistas fizeram e foram tóxicos consigo mesmo, no mesmo período? Porque no caso, a camada anônima estava fazendo as mesmas coisas que os seus ídolos faziam. Estavam indo na dose além do necessário. Será que a gente também não está olhando para os nossos ídolos e também procurando ir para uma dose além do necessário? Porque aquela camada superficial, fininha, bem rasa e sensível, altamente inflamável, que a gente chama de internet, a rede social principalmente, ela mostra pra gente o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido, o que é dar certo na vida. E muitos desses grandes que a gente segue e a gente às vezes copia, eles também estão surtando, mas eles não estão mostrando pra gente a parte feia. Quantas pessoas vêm na sua mente que você talvez consiga lembrar que você já admirou, que você já seguiu ou ainda segue, que você acha essas pessoas incríveis, inteligentes, e elas estouraram na rede social, elas estouraram na internet, foram muito bem-sucedidos, saíram da lama, né? E do nada perderam a mão. Perderam a mão. Tiveram uma overdose de sucesso, vamos dizer assim. Sucesso no aspecto de fama, né? De ser conhecido. Eu lembrei de pelo menos uns 4 nomes aí de pessoas muito conhecidas da minha geração e talvez um pouco mais jovens até, que tenham se perdido num personagem do trabalho. Falando em criador de conteúdo e falando que a gente pode comparar isso também com qualquer tipo de trabalho na nossa vida, seja ele remunerado ou não, seja ele qualquer coisa que a gente quer que dê muito certo e que a gente se entrega completamente e que a gente corre o risco, né, de se perder no personagem e perder a mão, eu gostaria muito de falar para nós a respeito desse tal de criador de conteúdo, né? Eu acho um absurdo essa profissão, desculpa. Porque criador de conteúdo. Conteúdo é uma coisa que tá dentro, que preenche uma outra coisa. A gente tem um recipiente e a gente tem o que vai dentro, que é o conteúdo do recipiente. Para mim, o recipiente talvez seja, nessa minha reflexão, a sociedade. E sei lá, tem diferentes tipos, tamanhos, modos de pensar esse recipiente. Mas ele está sendo preenchido de alguma coisa. O que é essa coisa? O que essas pessoas que a gente admira estão criando e preenchendo a sociedade, né? E sendo influenciador, né? Que é o tal do influencer. No que nós estamos mirando, olhando, né? Eu não tô dizendo que essa galera não trabalha, tá, gente? Não é nesse sentido. É só que tem muita gente idiota ficando famosa. Basicamente é isso. E a gente tem admirado pessoas idiotas. Tem gente que tá produzindo bons conteúdos, mas eles estão produzindo o tempo todo e dizendo pro mundo que é só trabalhando muito e produzindo muito que vai dar certo. E é uma produção constante, ou seja, tá o tempo todo laborando, elaborando e se reelaborando.
E o que eu fiz hoje, eu não posso repetir amanhã. Eu tenho que reelaborar, eu tenho que recriar. Eu não posso simplesmente refazer, rever o meu trabalho e talvez melhorar. E outra coisa, não tem descanso. Para pensar comigo. Aquele montão de gente famosa, milionária, que todos os dias invade a tela do nosso celular com uma publicidade, um unboxing, uma viagem maravilhosa, com fotos impecáveis, que eu não sei como é que a pessoa consegue tirar esse tipo de foto em viagem, porque normalmente eu tiro fotos lindas do meu marido e eu não tenho uma boa para postar minha. Mas será que toda essa galera realmente batalhou muito, se esforçou muito para chegar no auge? Será que não tem um tiquinho de sorte envolvida? Eu já falei isso em outros episódios. Enquanto a roda da exploração continua rodando e usando esse veículo que hoje é a internet e as redes sociais como uma propaganda para manter a gente correndo atrás do auge até a morte, claro, né? A morte é um ótimo conteúdo, então pelo menos a gente precisa produzir até o nosso último suspiro. Qual vitrine nós estamos olhando? Como eu usei de referência o Basquiat, o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, que eram referenciais do seu tempo, que estavam no seu auge, eles tiveram ali uma loucura dentro do seu nicho, dentro da realidade que eles viviam, dentro daquilo que era normal, e eles piraram. Eles foram além da dose. A gente já está além da dose, na nossa necessidade de criar, de trabalhar, de produzir. Eu acredito que você está comigo aqui, onde eu tô querendo chegar. Talvez eu tenha feito uma curva muito grande, de quase 20 minutos, para tentar sentar nessa cadeirinha da reflexão que eu estive nos últimos dias. E aí, quando eu volto para minha casa, depois de um dia bom, depois de um dia gostoso, eu penso que a gente tá tendo uma overdose, achando que isso é normal. Essa galera usava droga, ficava muito louco e achava que era normal. Tava todo mundo fazendo isso nos anos 70 e 80. Né? Isso era um tipo de status, poder ter acesso a esse tipo de droga. Mas o nosso status hoje é qual? Produzir, produzir, produzir e fazer mais, e trabalhar mais, e não ter tempo. E até o descanso, eu acho muito louco que até o descanso está a serviço da produção. Olha, você precisa ter ócio criativo. Deus que me defenderai. Eu vou deixar isso para outro episódio, porque me dá até raiva de pensar nisso. Mas o descanso, o nosso descanso também está a serviço da produção. Ele não dá só para você viver. Você tem que produzir mais. O quê? Produzir para quem? Produzir por quê? Para mostrar que você deu certo. Para mostrar que você se deu bem na vida, que você é importante. Para mostrar que você é bem-sucedido, sucedida, não sei. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais. Talvez esse seja um episódio para te dizer, para você não cair nessa mentira de que se você se esforçar bastante, vai com certeza dar tudo certo. Até porque existem diversos fatores que estão completamente fora do nosso controle e que atravessam os nossos planos. Claro que dá uma certa raiva de algumas pessoas, que o meu advogado me proíbe de falar o nome, mas que promovem ali um lifestyle inalcançável e por conta da nossa burrice coletiva, eu vou me colocar aí no meio, essas pessoas alcançam a fama e têm uma vida super confortável. São milhões de seguidores que enriquecem esses caras e esses personagens que são exatamente o retrato da sociedade rasa que a gente pertence hoje. E a gente tá nessa era das facilidades, como eu falei lá no começo, os nossos pais e os nossos avós deixaram tudo pronto pra gente. Isso tornou a gente imediatista, ansioso e principalmente preguiçoso intelectualmente. Por isso que essa galera idiota fica famosa. Para quem tá um pouco mais desperto, para quem tá acordado, sem dúvida essa é uma realidade que vai gerar ainda mais ansiedade, alguns sentimentos depressivos, vai deixar a gente meio frustrado, cansado, um pensamento acusatório do tipo, o que eu tô fazendo de errado? Ou por que o que eu faço não dá certo? Esses pensamentos sobre o insucesso, eles não têm só uma conexão com o nosso trabalho ou ocupação remunerada, mas com os nossos relacionamentos, os nossos hobbies, os nossos sonhos. Eu vou falar de uma coisa que tem permeado muito a minha vida e eu prometo que vai ser um recorte muito rápido sobre maternidade. Até porque esse não é o foco do nosso episódio e nem do meu podcast.
Mas quando eu me vejo batalhando com todas as minhas forças para educar as crianças, principalmente em assuntos como respeito, falar a verdade, ter responsabilidade, muitas vezes eu acho que eu falhei. Porque quase todas as vezes, na verdade, as crianças não correspondem à minha expectativa. Eles não correspondem, eles não fazem aquilo que eu ensinei e eu preciso repetir mais uma vez. Olha, não pode mentir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não é legal. E o motivo de eles não responderem, não corresponderem à minha expectativa é porque eles são crianças de 5 anos. Mas a voz da autocobrança, ela não vai me abraçar e falar assim, calma, ele só tem 5 anos. Ela me fala assim, olha aí, você falhou de novo, você é um fracasso, você é uma mãe péssima, você realmente está fazendo tudo o que você pode? Esse é o seu melhor? Essas são as vozes da minha cabeça. Ou seja, esse comportamento embasado único e exclusivamente no mérito e no esforço só vai levar a gente à frustração. Porque avaliar o sucesso nessa métrica impede a gente de olhar a nossa jornada, as nossas tentativas e até o nosso fracasso como uma fonte de aprendizado. E eu digo mais, o nosso fracasso como uma oportunidade de solidificar relacionamentos que valem sim a pena. Porque quem fica do nosso lado na derrota é quem realmente a gente precisa estar junto. Porque para essas pessoas, o que você, entre aspas, produz ou deixa de produzir do ponto de vista mercadológico, não importa. E a verdade é que, no final, é isso que importa, né? Tá com as pessoas que realmente importam. Eu vou encerrando esse nosso episódio, talvez um pouco pesado, e eu não sei se eu falei muito rápido, mas dizendo para mim mesma que a gente não precisa dar certo. A gente não precisa viver essa maluquice produtiva. E a gente não precisa desses montes de seguidores que admiram, porque a nossa vida é invejável, né? Mas eu quero e eu acho que vale a pena fazer parte de uma rede de pessoas que se apoiam, que choram juntas, riem juntas, brigam, se reconciliam, concordam e discordam, mas principalmente que elas estão ali umas para as outras, independentemente daquilo que produzem. E isso está muito acima dessa loucura geracional. Eu espero que você tenha ficado até aqui, tenha ficado até o final, e que você, se tá nessa loucura de produzir o tempo todo, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus, respira, para. E tenta encontrar aí quais são as pessoas que não largam a sua mão enquanto você falha e que esperam com paciência, por exemplo, você levar 2 anos para retomar um trabalho que você adora. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo episódio, que eu ainda não sei do que a gente vai falar, mas eu posso adiantar que eu tô trabalhando com parcimônia para que a gente tenha muitos convidados legais e você pode participar do Fala Messina, você sabe disso. Você vai lá no Instagram, @FalaMessina, vai na minha última publicação e fala lá, Bruna, tá precisando falar sobre isso, esse é o tema da vez. Lembrando que eu não vou falar sobre bebê reborn, porque já passou a onda, e também não vou falar sobre Ozempic, tá bom? Mas o restante a gente pode falar, vocês sabem que esse é o nosso canal de comunicação. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!